Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui para falar um pouquinho sobre problemas do aparelho digestivo, né? Hoje mais uma vez um pouquinho atrasado, o dia foi bem corrido, muitos atendimentos, tive que ir participar de uma cirurgia para ajudar um amigo, enfim, mas a gente está aqui, a gente não pode quebrar a meta de quarta-feira a gente conversar um pouquinho sobre alguns problemas que envolvem o sistema digestivo, né, que vai do esôfago até o intestino, até o ânus. E aí a gente sempre seleciona as perguntas mais comuns durante a semana e aí a gente traz aqui para a gente estar respondendo. Vamos só esperar o pessoal entrar. Boa noite, Enos, a Cristina, a Samara. Muita gente que já vem acompanhando a gente todas as semanas. Muito bom ver vocês aqui. Isso significa que o que eu estou trazendo de conteúdo é importante, né? Que vocês estão aprendendo, que vocês podem colaborar com outras pessoas, com os seus familiares. A intenção é essa, né? É promover e propagar informações importantes sobre saúde, sobre algumas doenças, porque muitas vezes, né, nós temos alguém do nosso lado passando por um problema e a gente participando aqui, aprendendo sobre algumas doenças, a gente pode, opa, o Dr. João falou que poderia ser isso, melhor procurar um médico, né? Então, essa é a importância dessa comunicação que a gente está tendo aqui. Boa noite, Cacau, né? Sempre pessoas muito especiais que estão nos acompanhando e eu fico muito feliz de que toda quarta muitas pessoas, né, sempre estão participando e também divulgando para que os seus amigos, seus familiares também estejam aqui. Então aqui, ó, não esqueçam, aqui para deixar as dúvidas, né? Esse outro aqui vocês podem clicar e aí também marcar alguns amigos de vocês. Então vai lá, marca cada um 2, 3 pessoas para estar divulgando esse conteúdo importantíssimo sobre saúde. E também tem aqui os coraçõezinhos, vocês podem apertar, que aí quanto mais essa live vai ser divulgada para todo o Brasil e para outras pessoas. Boa noite, meu irmãozão aqui. Primeira vez eu acho que meu irmão tá participando, muito legal. Se tiver dúvida, mano, pode deixar as dúvidas aí, que a intenção é estar orientando vocês sobre saúde, tá bom? Então vamos lá pra gente não se estender, que eu me atrasei um pouco devido às consultas. E aí vai ser uma live um pouquinho mais rápida. Bom, semana passada a gente falou muito sobre o estômago, sobre gastrite. E incrível que nessa semana a maioria das perguntas foi relacionada a problemas intestinais. Então hoje eu vou falar um pouco sobre colonoscopia, né? Quando que a gente deve fazer uma colonoscopia. Como que é o preparo de cólon, como que é o preparo intestinal. Então 5 pessoas pediram para eu falar sobre esse assunto porque estão programadas para realizar a colonoscopia e ficaram com muito medo desse tal preparo intestinal. Perguntaram também sobre alguns nódulos no ânus, o que pode ser isso, sobre obstrução do intestino e para finalizar, para a gente comentar como eu posso suspeitar que existe algum problema no fígado, algum problema hepático. Então hoje a gente vai basicamente falar sobre isso, sobre intestino e sobre fígado. Não esqueçam de deixar as dúvidas para a próxima live da próxima quarta-feira a gente está discutindo. Então a primeira pergunta, quando que é preciso fazer uma colonoscopia? Então primeiro ponto, o que é uma colonoscopia? Nada mais é do que um exame endoscópico. Então é um aparelho, tipo um tubinho longo, que ele é introduzido pelo ânus e ele vai percorrer todo o intestino grosso e o finalzinho do intestino fino, chamado de íleo. Então a colonoscopia é um aparelho que tem uma câmera que entra e consegue avaliar todo esse intestino grosso e o final do intestino fino. E aí qual é a importância? A gente consegue ver se tem inflamação no intestino, a gente consegue ver se o intestino é maior do que deveria, que nós chamamos de dólico cólon. A gente consegue ver se esse intestino é dilatado.
A gente consegue ver se tem divertículos, são saquinhos que podem surgir em torno do intestino. A gente consegue ver se tem pólipos no intestino, se tem câncer de intestino. E a gente também avalia o final do intestino fino, chamado de íleo, porque tem doenças específicas dessa área. Principalmente a chamada doença de Crohn, que é um tipo de doença inflamatória intestinal. Então a gente consegue avaliar todo o intestino grosso e o final do intestino fino. Quando que está indicado para fazer a colonoscopia? Então, primeiro ponto, a gente não indica de cara para qualquer pessoa que queira fazer. É um exame invasivo. Então é feito em centro cirúrgico, a pessoa tem que estar sedada, tem que estar dormindo, para não sentir dor, para não incomodar. É um exame que demora, então em média de 15, às vezes até 1 hora, dependendo da dificuldade. Então tem que ter todo um preparo, né? Passar no cardiologista, fazer exames de sangue, estar certo de que todo o seu corpo está tranquilo para poder passar por uma anestesia e fazer a colonoscopia. Então nesse ponto é diferente comparado à endoscopia. A endoscopia é mais tranquilo, né, quando faz por cima. Já por baixo, que é a colo, é mais demorado, então tem que ter todo esse preparo, todo esse cuidado. E aí, quando que faz? Existem algumas indicações. Primeiro ponto, história de câncer de intestino na família. Então, se seu pai teve câncer de intestino, sua mãe, seus avós, algum irmão, se tem um histórico na família, quando você atingir 40 anos de idade, você precisa fazer uma colonoscopia, por uma questão de segurança, para ter certeza que lá não tem um pólipo, não tem um câncer, porque se alguém da minha família teve, eu também tenho chance de ter, tendo em vista que é um problema genético. Então a gente acaba antecipando, começa cedo fazendo essa colonoscopia para certificar que não tem nenhum problema, tá certo? Pessoas que estão evacuando com sangue há algum tempo, sangue vivo, né? Toda vez que vai evacuar, percebe que no vaso o cocô está vindo com muito sangue. A gente chama isso de hematoquesia. Então, a gente precisa fazer a colonoscopia para saber da onde está tendo o sangramento. O que faz sair cocô com sangue? Pode ser só hemorroida, mas pode ser doença diverticular, pode ser um câncer intestinal, pode ser uma colite, e aí a colonoscopia vai conseguir diferenciar, tá certo? O que mais? Histórico de diarreia crônica. Então aquela pessoa que tá 30 dias, 45, 60 dias tendo diarreia sem parar, diarreia líquida, às vezes sai sangue, sai resto de alimento. Também precisa fazer a colonoscopia para investigar o que possa estar acontecendo. Então não é um exame que faz por fazer, tem que ter os critérios, né? Histórico de câncer na família, muita diarreia, evacuando com sangue. Existem pessoas que passam 10, 12, 15 dias sem ir ao banheiro, sem evacuar. Opa, tem um problema nesse intestino, precisa fazer a colonoscopia. Então basicamente são essas as indicações para fazer esse exame. E aí entra a outra pergunta. Doutor, como que é esse preparo para fazer a colonoscopia? Então imagina que eu vou introduzir uma câmera e eu tenho que ver bem todo o intestino. Se lá tiver muitas fezes, se tiver cocô dentro do intestino, o exame não vai conseguir ser realizado. Porque as fezes vão obstruir a câmera do aparelho e aí a gente não consegue identificar absolutamente nada. Coloca o aparelho, ele já suja de cocô, tem que tirar o aparelho e não dá para fazer o exame. Então a gente parte para fazer esse preparo intestinal. Então eu vou logo avisando vocês, esse preparo ele era horrível. Há alguns anos atrás a pessoa precisava ser internada. Então vamos supor que ela fosse fazer a colonoscopia na sexta-feira de manhã. Ela internava na quinta-feira de manhã. Ela começava a tomar um líquido chamado de manitol. Então pegava esse manitol, misturava com chá, em média 1 a 2 litros, e essa pessoa ia tomando esse líquido, esse manitol. Ele começa a dar cólica
começa a contrair o intestino e começa a limpar o intestino. Ele faz a pressão baixar, ele faz o coração acelerar, começa a suar frio. É uma cólica tão intensa que o médico tem que estar do lado do paciente medindo a pressão para ver se está tudo bem. Caso o paciente passe mal durante a tomada desse líquido, que é chamado de manitol, às vezes tinha que suspender, de tanto que o paciente passava mal. Então hoje praticamente não se faz mais isso. Hoje o que a gente orienta? 2 dias antes do exame, em casa mesmo, a pessoa começa a tomar apenas líquidos claros, sem resíduo. Passa 2 dias tomando no café, no almoço, na janta, tudo é líquido. Água, suco, sopa coada, coisa bem líquidazinha. Por quê? Porque o líquido não vai formar fezes. Então eu vou me alimentar apenas de coisas que facilitem o funcionamento do intestino e que não vá formar fezes endurecidas. E aí começa a tomar laxante, né? Toma Minilax, Dulcolax, existem uma série de laxantes. Toma alguns comprimidos 2 dias antes, toma 2 dias seguidos fazendo uso desses comprimidos, e aí naturalmente vai limpar o intestino, tirar todo aquele cocô duro, aquele cocô velho que está acumulado no intestino, e como eu estou tomando apenas líquidos, não vai formar cocô. Ou seja, o meu intestino vai ficar totalmente limpo para quando a gente colocar o aparelho, eu conseguir estudar todo esse intestino sem ter problema nenhum. Então essa é a importância do preparo de cólon, por isso que tem que fazer. Se você não fizer de forma adequada, não seguir as orientações, simplesmente você vai passar por uma anestesia, o médico vai colocar o aparelho e vai ter que cancelar. Então acaba que você vai ter 2 problemas, né? Não, vai ter que repetir o preparo, vai ter que repetir uma anestesia, porque você não fez o que era para ter sido feito. Então realmente é chato, é incômodo ficar 2 dias tomando só líquido, tomar laxante, né? É desconfortável, mas é muito importante para que o procedimento, né, aconteça da melhor forma possível. A outra pergunta é: doutor, eu percebo alguns nódulos no ânus, o que pode ser? Então, nódulos na região anal podem ser várias coisas, né? As principais são: pode ser hemorroida, pode ser o que a gente chama de plicoma, são como se fossem umas carnezinhas crescidas, um excesso de pele na região do ânus. Esses plicomas, essas peles, elas falam muito a favor de inflamação na região anal. Então, quando o ânus inflama por algum motivo, quando cicatriza, vai formando essas peles. Às vezes são as hemorroidas que inflamam, ficam grandonas, e quando elas desinflamam, murcham, fica esse excesso de pele, tá certo? Então pode ser hemorroida, pode ser plicoma, pode ser alguma verruga, que nós chamamos de condiloma. Então pessoas que têm relação anal, né, sem preservativo, sem os cuidados, acaba que pode, né, o parceiro acaba transmitindo esse condiloma e começa a aparecer algumas verrugas no ânus. Outra situação, doenças da pele do ânus. Então não é incomum a gente perceber inflamações na pele, até vitiligo, aquela doença do Michael Jackson que começa a ficar branco. Às vezes eu vou examinar o ânus por algum motivo de algum paciente e lá eu já percebo essa mancha branca, é vitiligo. A doença começa por lá, então não é incomum. A outra coisa, foliculite, então às vezes um pelinho da borda do ânus inflama, né? As mulheres que fazem depilação, às vezes pode inflamar um pelo na região. Que mais? Câncer no ânus, então às vezes aparece um nódulo, principalmente pessoas que têm relação anal, que tem verrugas pequenininhas que são indetectadas. Ao longo dos anos vai multiplicando e crescendo as verrugas e forma um caroço, que na verdade já é uma verruga grande ali. Fístulas, às vezes tem uma elevação na bordinha do ânus, tipo um carocinho, e fica saindo uma secreção amarelada. O nome disso é fístula. Ou seja, olha o tanto de doenças que a gente pode ter na região anal. Hemorroida, fístula, verruga, plicoma, câncer, doenças da pele, é muita coisa.
Então o ânus não é só sair cocô não. Tem muitos problemas que podem surgir na região anal e você tem que estar atento a isso. Então se você faz cocô e sente dor, se fica uma ardência contínua, se você toca e percebe um caroço doloroso depois de ter feito um cocô muito duro, então isso são sinais de que pode ter um problema ali e precisa de uma avaliação, tá? A maioria dos casos resolve com remédio, resolve com alguma pomadinha, mas tem situações que precisam de cirurgia. Fístula tem que operar, plicomas podem ser retirados, essas pelezinhas, câncer tem que ser removido ou feito a biópsia, enfim, tem que ser avaliado. Não acha que um nódulozinho é besteira, pode ser uma situação mais complicada que deve passar por um médico, tá certo? Doutor, obstrução do intestino. Como é que eu posso suspeitar que uma pessoa está com o intestino obstruído? Então são 3 sinais. Primeira coisa, para de fazer cocô. A pessoa não faz cocô, nem solta pum. Então não sai mais nem cocô, nem vento. Se não sai, começa a acumular no intestino. E aí o que a gente percebe? A barriga começa a inchar, porque o intestino vai acumulando as fezes e ele vai dilatando, vai ficando inchado. Então a barriga da pessoa fica igual um tambor, bem distendida. A gente fala, parece que vai voar, parece um balãozinho lá. E a outra coisa começa a vomitar. Já que não sai por baixo, tem que sair por cima. E aí a pessoa começa a vomitar, a gente chama assim, ó, vômitos fecaloides, vômitos igual a cocô, um vômito muito fedido, igual cor de diarreia. Então são esses 3 sinais. Para de fazer cocô e de soltar pum, a barriga começa a inchar e começa a vomitar, né, um vômito muito fedido. E doutor, o que causa uma obstrução do intestino? Então existem muitas doenças que podem causar isso. Aí a gente vai pensar em 3 coisas. Primeira coisa, diferenciar a idade. É em criança, é em jovem ou é em idoso? Porque a gente pode ter obstrução intestinal em qualquer faixa etária. Pode ser desde a criança até na pessoa que tem jovem, de 15 até 35, 40 anos, e depois nos adultos mais avançados e nos idosos. Então, quando que uma criança tem obstrução intestinal? Quando ela não faz mais cocô, quando ela começa a vomitar fedido e quando a barriga está inchada. O que causa obstrução na criança? Primeira coisa, a chamada infecção pelo rotavírus. Esse vírus ele pode inflamar o intestino da criança e o intestino entra um dentro do outro. A gente chama de intussuscepção. É quando o intestino ele acaba englobando, um entra no outro devido à inflamação, principalmente do rotavírus. Aí quando o intestino entra dentro do outro, acaba inflamando e fechando a luz. Aí obstrui o intestino. A outra causa na criança é hérnia. Então muitas crianças já nascem com hérnia na virilha. Por isso que eu falo para os pais, sempre examina ali a piroquinha, o saquinho da criança, olha a virilha, vê se não está tufando. Às vezes é uma hérnia que ninguém percebe. Aí a hérnia, o que acontece? O intestino entra nessa hérnia e obstrui. Então em criança sempre é isso, intussuscepção ou a hérnia. Nos adultos, ali entre, vamos supor, 15 até 45 anos, as 3 principais causas são: a primeira são as chamadas aderências. Então aquelas pessoas que já passaram por alguma cirurgia, qualquer cirurgia no abdômen, seja com corte ou seja por vídeo, elas podem ter uma obstrução do intestino. Por quê? Lá onde foi feito o corte, o intestino por dentro acaba colando na parede. E aí isso forma uma aderência que pode evoluir para uma torção do intestino. Então em adultos jovens, em primeiro lugar são as aderências. Em segundo lugar são as hérnias. Tem muito adulto que tem hérnia, né, e não percebe. Então se tem dor na virilha, tá tufada, é uma hérnia. Tem que operar antes que aconteça isso. Antes do intestino entrar na hérnia, ficar preso e ter que operar de urgência.
E por último, a gente pensa em câncer. Mais jovem, normalmente não é tão comum ter câncer. Mas hoje, devido a uma alimentação totalmente desregrada, as pessoas comem mal, né, tem problema intestinal, a gente tem visto casos de câncer em pessoas jovens. Eu já operei paciente com 28 anos com câncer de intestino, coisas que eu nunca imaginava, né, observar. E nos idosos, o que pode causar obstrução do intestino? Aí inverte. No idoso, em primeiro lugar, eu penso num câncer. O câncer foi crescendo e acabou fechando a luz do intestino, né? Então, no idoso, a primeira causa de obstrução do intestino é câncer. Depois vem a hérnia. Também é muito frequente hérnia em idoso. Hoje, inclusive, eu atendi um idoso que ele sabia que tinha hérnia há mais de 10 anos e não queria operar. Na época ele tinha 60, hoje ele tem 70. E aí agora está incomodando e ele quer operar. Então olha só, não era melhor ter operado com 60? Era mais jovem, o coração estava melhor, o pulmão estava melhor, o corpo estava numa condição melhor porque era mais jovem. E agora tudo pode ser mais difícil. Então chega no consultório, às vezes o vovozinho lá com 80 anos, com dor na hérnia querendo operar. Uma cirurgia simples, mas numa pessoa complicada por conta da idade. O coração já está ruim, o pulmão está ruim, o rim está ruim e acaba que a cirurgia acaba se tornando de risco. Então, se você descobre uma hérnia, opere, né? Antes que ela aumente de tamanho, antes que possa ter uma complicação. E por fim, vou falar assim de forma muito generalizada sobre as doenças do fígado. Então pense num tema que é um livro. Falar do fígado é um livro. Então, primeira coisa, quando que eu penso que a pessoa está com um problema no fígado? Primeira coisa, aqui do lado direito, embaixo da costela, é o lado onde normalmente fica o fígado, né? Quando eu falo normalmente porque tem pessoas que nascem com uma doença chamada situs inversus totalis. Os órgãos são todos trocados. Então, o coração que é do lado esquerdo nasce do lado direito. O fígado que é do direito vai para o esquerdo. Isso é muito raro. Eu vi até hoje 3 casos. Então, é raro de ver isso. Então, primeira coisa, dor embaixo da costela do lado direito fala muito a favor de um problema no fígado. Ah, doutor, pode ser o quê? Pode ser um nódulo no fígado, pode ser o fígado inchado, pode ser uma hepatite, pode ser um cisto no fígado, pode ser cirrose, pode ser um tumor no fígado, enfim, 1 milhão de coisas. Então, se eu tenho essa dor, esse desconforto do lado direito, já é um ponto que fala a favor do problema no fígado. A outra alteração é o olho. Se eu percebo que o meu olho está amarelado, tem grande chance de ser um problema hepático. O nome disso é icterícia. Então significa que o meu fígado está produzindo muita bile, uma substância verde, e essa bile está acumulando no corpo. Então olho amarelo e dor do lado direito pode ser problema no fígado, e aí a gente tem que correr com exames de sangue, fazer um ultrassom, para a gente saber qual desses problemas que eu citei é o causador. Pode ser cirrose, pode ser uma hepatite, pode ser uma hepatite por medicamento, pode ser um vírus, pode ser um tumor, enfim, pode ser uma gama de coisas, tá? Eu falar de todas aqui é quase que impossível. Então eu oriento vocês nesse sentido. Conhece alguém que está com muita dor do lado direito? Olha para o olho. Se tiver normal, branquinho, pode ser um problema no fígado que ainda não é tão grave. Agora, se está com dor e o olho está amarelo, procura lá o médico, né? Procura lá o Dr. João para ver o que está acontecendo, né? Para investigar a causa. Tá certo, pessoal? Então vamos tirar aí 5 minutinhos para as dúvidas, para a gente estar finalizando. Quem tiver dúvida pode escrever aqui nos comentários ou deixar aqui na caixinha. Vamos lá. O Ivan colocou assim: essas patologias relatadas é com o senhor? Então, eu sou especialista em aparelho digestivo. Então, doenças que vão desde o tubo do esôfago até o ânus,
eu tenho especialização para cuidar, para orientar e tratar, tá certo? Vamos lá. Alguém colocou assim: doutor, o que é uma pangastrite? Então, pan significa todo. Gastrite significa inflamação do estômago. Então, pangastrite é quando todo o estômago está inflamado. Já é uma condição um pouquinho mais complicada. Normalmente tem chance de ter uma bactéria lá no estômago chamada de H. pylori e precisa de tratamento, tá certo? Vamos lá para as dúvidas. A Judith perguntou assim: doutor, o que é uma diverticulite? Então, Judith, diverticulite é quando a pessoa tem divertículos. Divertículos são chamados sacos, saculações, saquinhos que surgem no intestino grosso, principalmente do lado direito da barriga. A diverticulite é quando um saquinho desse inflama, começa a acumular pus e aí dá muita dor. Os sinais da diverticulite são 3. Dor muito forte do lado esquerdo da barriga, muita dor, febre, e a pessoa para de soltar pum e para de fazer cocô, porque o intestino está tão inflamado que nem as fezes e nem os gases conseguem passar pelo interior do intestino, tá certo? Vamos lá. Doutor, portador de retocolite que está em remissão, mesmo assim precisa continuar tomando as medicações de forma contínua para evitar a recidiva? Excelente pergunta. Então, a retocolite, Enos, ela é uma doença autoimune, ou seja, o seu próprio organismo produz substâncias que inflamam o intestino. Qual é o sonho de todo paciente e de todo médico que trata essas doenças inflamatórias intestinais? É a gente chegar no ponto que não precisa tomar remédio nenhum e o intestino continua desinflamado, funcionando bonitinho, somente tendo os cuidados alimentares. Então, qualquer doença autoimune, lúpus, dermatomiosite, problemas renais, a intenção do tratamento é chegar um dia tomando o mínimo de medicação ou ter casos de não precisar tomar nada e a pessoa ficar super bem. Então a nossa intenção é um dia tirar todos os remédios e a pessoa ficar bem sem sentir nada. Essa é a intenção. Mas tem pacientes que vão realmente ter que tomar medicação a vida toda porque é uma doença um pouquinho mais agressiva. Vamos lá. Doutor, quais os sintomas de gordura no fígado? Então, Márcia, a gordura no fígado é uma doença muito silenciosa. Na maioria dos casos, a pessoa tem e não sente nada. E isso é muito temeroso, porque às vezes só vai dar sintomas quando a gordura já está grau 3, já está quase evoluindo para uma cirrose, aí começa a ter os sinais. Então, como é uma doença silenciosa, a gente descobre muitas vezes fazendo ultrassom da barriga e aí do abdômen total e consegue detectar essa gordura no fígado. Mas tem pessoas que queixam logo no início de uma dor, de um desconforto do lado direito do abdômen. Isso acontece porque na gordura no fígado ele vai inchando e o fígado aumenta de tamanho. Quando ele aumenta, acaba que não tem tanto espaço aqui embaixo da costela e aí começa a fazer uma pressão nessa região do abdômen. Normalmente é esse o sintoma. Vamos lá. A Sueli colocou assim: doutor, quem tirou a bolsa de colostomia pode comer tudo? O cocô pode endurecer? Eu tenho 16 dias de operada. Então, após a reconstrução intestinal, né? Vamos lá falar do Bolsonaro. O presidente fez essa cirurgia de religar o intestino, reconstruir. Então a gente tem que ter muita cautela, porque quando a gente faz a reconstrução, a gente está juntando uma boca que estava funcionando, que o alimento passava, o cocô saía por ali, com uma outra boca que estava disfuncionante, porque não passava cocô naquela porção do intestino. Então, quando a gente liga,
eu estou ligando às vezes uma área boa com uma área atrófica, um intestino que estava atrofiado, que não era usado. E aí quando as fezes voltam a passar por esse intestino, pode inflamar. Então muito cuidado, quem faz a reconstrução tem que ter uma alimentação perfeita para que as fezes sejam sempre pastosas, para que não endureça, para não forçar na região dos pontos onde foram feitos. Porque se acumula muito cocô, acumula muitos gases, pode aumentar a pressão ali e existem casos, são raros, tá certo? Mas que pode até romper um pontinho. Então o ideal é estar tendo uma excelente alimentação para que, né, não endureçam as fezes. A Rita perguntou assim: doutor, é possível uma criança de 10 anos ter gastrite? Rita, infelizmente é. Eu fico muito triste, mas hoje eu tenho visto crianças com muitos problemas no estômago, no intestino, crianças obesas. Ou seja, os pais estão dando muito precoce, é muita besteira. Bolacha, sanduíche, refrigerante, Coca-Cola. Então o menininho lá tem 3, 4 aninhos de idade, já tá uma bolinha, já tá obeso, já come mal desde pequeno. Então os pais têm que orientar os filhos a comer fruta, comer comida, tomar suco, coisas naturais. Hoje a gente está dando para os filhos apenas coisas, né, tudo embalado, tudo industrializado. Por isso que a gente tem visto câncer cada vez menor, né? Operando paciente com câncer de intestino com 28 anos. Por que que acontece isso? Porque essa pessoa ela vem comendo errado desde a infância. Então, pessoal, o nosso estômago, o nosso intestino, para que eles funcionem bem, até a gente ter lá 100 anos, a gente tem que cuidar dele. Ter uma alimentação boa. Então as doenças vão aparecer no estômago e no intestino caso a gente, né, não cuide deles desde a infância. Então eu tenho visto sim crianças com problemas gástricos já na infância, desde cedo. Vamos lá para a gente finalizar. A Josi colocou assim: doutor, para a gente finalizar, o que é um tumor viloso? Então, eu não sei qual é a localização que a Josi está me falando, porque eu não é só saber o tipo de tumor, tem que saber a localização. Normalmente tumor viloso é um tumor que aparece no intestino grosso, né? A gente chama de adenocarcinoma ou adenoma viloso. É um tipo específico de tumor em que ele tem grande chance de virar um câncer maligno e ele é secretor, ele causa muita diarreia. Então quem tem um tumor viloso, ele vai virar um câncer maligno e a pessoa normalmente tem muita diarreia. Olha aí a nossa nutricionista, a Samara. Alimentação saudável em todas as fases da vida. É isso. Não tem segredo. É comer certo a vida toda para viver bem. Vamos lá que o pessoal começou agora a colocar muita pergunta. Doutor, a minha vizinha está com anemia e ela falou que não pode tomar os remédios para o tratamento porque está com uma pequena cirrose. Isso procede? Então, fica difícil eu dar um posicionamento aqui sobre esse caso, tá? Tem que investigar o que está causando essa anemia. Pessoas que têm cirrose e estão com anemia, uma das causas, pessoal, é que quem tem cirrose a gente chama de varizes de esôfago. E às vezes essas varizes, essas veias que tem no esôfago e tem no estômago, ela pode romper e aí começa a ficar sangrando para dentro do intestino. E aí a pessoa vai desenvolvendo anemia. Precisa tratar o problema. Fazer uma endoscopia, ver essa veia e ligar essa veia para ela não sangrar. E aí controla a anemia com a alimentação, tá certo? Mas tem casos que tem que fazer reposição de ferro ou de vitamina B12. Vai depender do tipo de anemia que a pessoa tem. Então pronto, pessoal. Acho que a gente falou de muita coisa legal. Vocês já estão sabendo aí sobre colonoscopia, preparo intestinal, doenças do fígado, obstrução, um leque já de informações para a gente estar divulgando isso e orientando as pessoas que estão próximo da gente.
Então depois vocês entrem lá, né, divulguem essa live para os amigos de vocês, para a gente estar orientando cada vez mais a população e a gente não vê pessoas sofrendo de estômago, não vê pessoas com câncer intestinal, não tendo obstrução do intestino, ou seja, pessoas que estão se cuidando para viver melhor, tá certo? Eu agradeço, quarta-feira que vem a gente está aqui. Se você tiver uma dúvida ou quiser que eu fale sobre um assunto interessante, depois só é postar e me perguntar. Eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho porque o dia é corrido, mas eu sempre, né, sou solícito, gosto de responder e estar interagindo com vocês. Uma excelente quarta-feira, né, um bom descanso, um bom sono para amanhã, um novo dia de batalha. Quarta-feira que vem a gente está aqui junto e eu aguardo as dúvidas de vocês, tá certo? Excelente noite e bom descanso!